Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula sobre o processo criativo do Washington Oliveto. A publicidade é, sem sombra de dúvidas, a principal ferramenta para você mudar completamente os resultados da sua empresa de uma forma mais rápida. Porque você pode mudar uma empresa de patamar de ao menos 4 formas. Você pode primeiro lançar um produto novo que explode e vira um grande sucesso. Por exemplo, o iPhone, que multiplicou muitas vezes o faturamento da Apple. Você pode ampliar a sua operação. Por exemplo, a Vale do Rio Doce pode inaugurar a sua maior mina. A Petrobras pode botar em operação novas plataformas. A Gerdau pode construir uma nova fábrica de aço. Ou, em terceiro, você pode assinar novos contratos. Por exemplo, a Brasil Foods pode fechar um novo contrato para exportar frango do Brasil para a Rússia e aumentar o uso da capacidade nas fábricas que ela já possui. Ou, em quarto lugar, você pode melhorar a sua rede de distribuição. Por exemplo, a Arezzo pode conseguir 50 novos franqueados e expandir sua rede de loja de sapatos para vender mais. Enfim, deve ter outras formas de aumentar as vendas que eu não consegui imaginar aqui. Mas qual é o problema com todas essas que eu acabei de listar? O problema é que expandir as suas vendas dessas 4 formas podem demorar muito. Então, entre fazer estudos geológicos, comprar uma área, conseguir licenças governamentais, construir uma mina, a Vale pode acabar despendendo aqui 10 anos. Eu só conheço um jeito de fazer a empresa aumentar muito as suas vendas quase que de um dia para o outro. É bolando uma nova e sensacional campanha de publicidade. A gente já teve aqui mesmo no Grupo Primo algumas ideias que mudaram totalmente o curso de um lançamento de algum produto nosso. E entre ter a ideia e colocar esse anúncio pronto no ar, às vezes pode se passar só 1 ou 2 dias. Então você liga a câmera, às vezes do seu próprio celular, você grava a sua comunicação, você edita ali rapidinho e pronto. São milhões de reais a mais que entram na sua conta. Uma grande ideia publicitária tem o poder de mudar o jogo, até mesmo entre os mercados bilionários. Mas o Washington, ele também criou diversos comerciais para o Unibanco no final do século passado. Ele e a equipe criaram um slogan, Unibanco, Banco Único. E também criaram uma sequência de filmes com o casal Unibanco. Um doc no micro 30 horas. Se eu aparecer num comercial, você grita. Unibanco and Microsoft are working together. Essas campanhas, elas fizeram tanto sucesso que o Unibanco chegou a ter um número maior de correntistas que o Itaú. É isso aí, em 2008, o Itaú comprou o Unibanco para se tornar o maior banco brasileiro. Mas uma década antes, quem tinha mais correntistas era o Unibanco. Tudo isso graças também a propagandas muito bem pensadas feitas pela W Brasil, a agência do Washington Oliveto. Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, mas quando tinha conta dessas empresas, o Washington multiplicou as vendas da Bombril, da Folha de São Paulo, Cofap, Vulcabras, Valizer e tantos outros clientes. Publicidade bem feita pode sim mudar o jogo da sua empresa. Agora, o Washington acha que publicidade não é só resultado. Lógico que o resultado é o que mais importa ali, mas isso tem que ser feito de uma maneira inteligente, porque a publicidade já é, por si só, uma comunicação intrusiva. A pessoa está assistindo um filme, um jogo de futebol, a novela ou um programa qualquer e de repente, pum, ela foi interrompida pela publicidade. Então é natural que se dependesse só dela, essa pessoa não estaria vendo publicidade. E é por isso que o Washington sempre diz que se a publicidade vai intrometer, né, você vai se intrometer ali no meio do conteúdo, ela tem a obrigação de ser, no mínimo, inteligente, engraçada e bem educada. E num passado não muito distante, o filé mignon da mídia eram os intervalos do Fantástico na Rede Globo. Os maiores publicitários brasileiros, eles escolhiam esse programa para estrear os seus comerciais mais ambiciosos. Muitas vezes o filme tinha 3 minutos de duração e ocupava todo o intervalo comercial do Fantástico. O Washington conta que nesse tempo tinha tanta publicidade bem feita que as pessoas deixavam para levantar para ir no banheiro ou pegar algo para comer durante o programa e não durante os intervalos. Na aula de hoje, o Washington vai mostrar diversos exemplos de publicidade que deram muito resultado, mas que ao mesmo tempo são artísticas, são uma obra de arte. São peças engraçadas, bem sacadas e inteligentes, que cativam as pessoas, que tocam no coração delas, que criam conexões entre a marca e os seus clientes. E que por isso mesmo são peças de publicidade difíceis de esquecer. Então, já o Washington vai te apresentar essa lista de campanhas geniais que estão entre as preferidas dele em todos os tempos. Mas antes da aula, eu preciso te dar alguns avisos rápidos. O primeiro é que você vai ganhar alguns presentes se você entrar no nosso grupo de WhatsApp dos alunos da Aula Magna. Lá, a gente vai te mandar um resumo em PDF das 3 aulas dessa semana. Você vai poder consultar o conteúdo de toda a aula magna quando você quiser. Lá no WhatsApp, a gente também vai te mandar um link para você se inscrever no MBA do Washington Oliveto com até R$8.000 de desconto. E por último, lá a gente vai anunciar quem vão ser as 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar o nosso MBA de graça. Então é exatamente isso. Ao longo dessa semana, a gente vai distribuir 3 bolsas de estudo integrais e você pode ser um dos ganhadores. Hoje vai ganhar uma das
das bolsas quem escrever aqui no campo de comentários o melhor texto com a hashtag publicidade é arte, defendendo a criação de campanhas que vendam muito, mas que ao mesmo tempo cativem, divirtam ou emocionem os seus clientes. Um exemplo de comentário é esse, ó. Publicidade é arte. A publicidade sempre vai ser um intruso no meio do conteúdo que você decidiu consumir. Por isso, a publicidade tem que ser como aquele cara que entra de penetra numa festa, mas que fica amigo de todo mundo por ser uma das pessoas mais interessantes do local. Então, fazendo algo tão simples quanto deixar um comentário como esse, você já tem a chance de ganhar uma bolsa integral para o MBA do Washington Oliveto. Então, deixe seu comentário aqui agora mesmo e esses eram os anúncios. Com vocês, a segunda aula com Washington Oliveto. Oi pessoal, eu sou o Washington Oliveto. A nossa aula de hoje é sobre campanhas que juntaram arte e vendas. Esse foi o tema que me deram, que me pediram, mas na verdade não é assim que funciona. Arte e vendas são duas coisas indivisíveis. Ou seja, se não tiver arte, não vende. A questão é que não pode ser a arte pela arte. Tem que ser a arte com a pertinência que conduz às vendas. Muito se discutiu sobre isso já na história da comunicação e do marketing. Tinha gente que dizia, se é criativo não vende, se vende não é criativo. Uma loucura. As duas coisas se misturam sempre, o tempo inteiro. Vamos imaginar como é que começa a vida dos profissionais que se dedicam à arte de vender. Eu vou pegar até um exemplo pessoal meu, e eu cito isso várias vezes. Eu acho que todo mundo nasce para fazer alguma coisa bem feita na vida, mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na adolescência, com 13 anos de idade. Contando um pouquinho da minha vida. Eu sou filho de uma família de classe média, muito média. Meu pai era um vendedor e minha mãe uma dona de casa. Meu pai era um vendedor de pincéis. Ele representava a fábrica de pincéis Tibre. E ele vendia pincéis nas lojas de material de construção. Meu pai era um vendedor muito bom. Por quê? O que é um bom vendedor? É aquele vendedor que não precisa vender. Ele é comprado. E para isso você tem que criar a confiança dos clientes. Eu me lembro que quando eu era menino, eu ia com meu pai nas lojas de material de construção e ele não vendia. Os clientes dele olhavam para ele e diziam, vai lá no estoque, vê o que está faltando e manda, de tanto que confiavam nele. E foi quando eu comecei a aprender sobre vendas. Por outro lado, eu, por uma circunstância de vida, eu aprendi a ler e a escrever muito cedo, dos 5 para os 6 anos de idade. E passei a ler todo tipo de coisa e criar prazer pela escrita. Quando eu cheguei na adolescência, eu queria trabalhar. E aí eu racionalizei o quê? Aonde mistura escrever com vender e vender com escrever, na criação de publicidade. E aí eu falei, bom, eu quero ser isso, eu quero ser um criador de publicidade. Eu tive a sorte que quando eu resolvi que eu queria ser um criador de publicidade, a geração anterior à minha de publicitários no Brasil já tinha profissionalizado a publicidade no Brasil, com forte influência da publicidade norte-americana e inglesa. E o momento era muito adequado para um garoto com as minhas ambições. Um garoto que queria vender, mas vender escrevendo. E escrevendo, obviamente, coisas diferentes, originais, pertinentes, sedutoras. Vamos pensar que se não seduzir, não vende. As pessoas, na vida real, querem ser seduzidas, não querem ser estupradas. As pessoas, na comunicação, querem ser seduzidas. Elas não querem uma comunicação que só dê um malho de vendas. Compre isso. Não, elas querem quase que sem perceber que elas gostariam de comprar um produto. Uma coisa para vocês pensarem. Por que todos nós, uma vez ou outra, vamos a um supermercado e olhamos um produto que é igualzinho ao seu concorrente e estão os dois lá. E você diz subconscientemente, eu vou levar esse aqui porque é mais simpático, ou eu gostei mais. O que é isso? É que esse produto deixou no teu subconsciente, através da comunicação, uma imagem boa, uma imagem favorável, sedutora, encantadora. E é isso que nós devemos buscar.
Isso valeu antes de eu começar na publicidade, valeu quando eu comecei e vale nos dias de hoje. Isso valeu no mundo totalmente analógico, naquilo que eu brinco e chamo de na idade do layout lascado, e vale no mundo digital de hoje. Essa necessidade de seduzir, ela é fundamental. E para isso, no dia de hoje, particularmente, vocês têm que pensar o seguinte: hoje as mídias são muito mais abrangentes. Existem muito mais alternativas de mídia. Então, para fazer uma boa comunicação, uma comunicação realmente pertinente, fascinante, você precisa ter uma ideia central que seja única e que possa ser adaptada e ganhar a característica de cada um dos veículos de comunicação. Como eu disse, eu resolvi o que eu queria ser muito cedo, com 13 anos de idade. Tanto que eu fui para a publicidade muito jovem, com 18 anos de idade. Tanto que me aconteceu uma coisa que foi uma maluquice. O primeiro comercial que eu escrevi na minha vida, com 19 anos de idade, um comercial para as torneiras Deca, que depois se transformaram em meus clientes para o resto da vida. O primeiro comercial que eu escrevi na vida ganhou um Leão de Bronze no Festival do Cinema Publicitário de Veneza. E aí eu fiquei numa dúvida terrível, quem tinha errado, se eu ou o júri, porque eu não tinha a mínima experiência. Eu não sabia se aquilo era bom ou se era ruim. Antes mesmo de começar na publicidade, eu comecei a ler muito sobre publicidade e adquirir muita cultura geral, que é o que você usa na publicidade. Ou seja, a publicidade, a boa publicidade, eu já disse isso, é extraída da vida. Então eu tenho que saber sobre esporte, eu tenho que saber sobre música, eu tenho que saber sobre artes, eu tenho que saber sobre literatura, eu tenho que ler a revista Caras e tenho que ler o Dostoiévski. Eu tenho que acompanhar todo o quadro social de comunicação para me realimentar e gerar boa comunicação. Como eu disse, eu muito antes de começar na publicidade, ou não tão antes, mas antes, eu comecei a acompanhar a publicidade. Tive a informação que os dois países que naquele momento faziam a melhor publicidade eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Principalmente naquela época, os Estados Unidos. E eu comecei a acompanhar muito a publicidade norte-americana. O primeiro anúncio que me chamou muito a atenção na vida não foi um anúncio de produto, porque a publicidade ela pode vender produtos, mas ela também pode vender conceitos, ideias, hábitos, e ela só consegue fazer isso se ela for talentosa e extremamente humana. Vamos pensar que muita coisa muda na vida, mas uma coisa não muda jamais. O que é? Aquilo que mais fascina um ser humano foi, é e será um outro ser humano. Então a gente tem que fazer coisas fascinantes para seres humanos. O primeiro anúncio norte-americano que me chamou a atenção, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, no Brasil já existiam algumas coisas que me chamavam a atenção. Por exemplo, a campanha de um tecido chamado Nycron, que não amarrotava. E o comercial para a época era muito inteligente, porque eram pessoas sentando e levantando, sentando, levantando, sentando, levantando, e o tema era Nycron. Você senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta e não amarrota. E eram pessoas em situações de trabalho. O primeiro anúncio norte-americano que me chamou a atenção não era de um produto, era de uma causa social. E o anúncio foi criado por um brilhante diretor de arte da DDB, que era a melhor agência norte-americana na época, chamada Bert Steinhaus. Quando eu vi esse anúncio, eu não conhecia o Bert Steinhaus, que passou a ser meu amigo anos depois. E esse anúncio era para uma causa social. Aconteceu o seguinte: o Bert Steinhaus, que morava em Nova York, trabalhava na DDB Nova York, que tinha sede na Madison Avenue, e era um dos profissionais daquela famosa geração Mad Men. Ficou preocupado com um problema que estava acontecendo na cidade de Nova York e não estava se tomando uma atitude séria e drástica. Cidade de Nova York, por ser uma cidade, já na época, muito próspera, com muito alimento, o que gerava muito lixo, tinha uma quantidade de ratos muito grandes. Todo dia aparecia ratos e mais ratos em Nova York. As estatísticas em Nova York diziam que Nova York tinha, no mínimo, uma média de 7 ratos ou
9 ratos por habitante. Aquilo era muito sério. E o Bert Steinhausen ouvia falar disso, via pesquisas, mas não via uma atuação forte dos órgãos governamentais, particularmente da Prefeitura de Nova York. E aí ele resolveu fazer um anúncio. Ele foi nos veículos de comunicação explicando a importância da causa social, convenceu aos jornais mais importantes como o New York Times que dessem um espaço gratuitamente para ele, porque era uma causa social, e ele fez um anúncio dirigido ao público em geral, mas particularmente ao prefeito de Nova York. Um anúncio que tinha na página de jornal a foto de um rato com aquele pontilhado que as pessoas usam em coisas para recortar, e o anúncio dizia, a gente vai ver o anúncio, mais ou menos o seguinte: senhor prefeito de Nova York, recorte e cole do lado da cama do seu filho. Ou seja, ele convidava o prefeito para recortar um rato e colar um rato do lado da cama do filho, para o prefeito nunca mais esquecer desse problema. E tinha um texto muito persuasivo dizendo do problema que existia e que devia ser combatido. Esse anúncio foi o anúncio que gerou o início da campanha de desratização da cidade de Nova York. E durante anos, a cidade teve menos ratos. Chegou a ter menos ratos, particularmente durante a administração do prefeito Giuliani, que era muito radical, e deu uma limpada na cidade. Curiosamente, eu estava lendo que nos últimos tempos, particularmente no período da pandemia, com as pessoas trancadas dentro de casa, muito lixo nas ruas e tal, a coisa dos ratos voltou com força em Nova York e está sendo reivindicada uma nova campanha de desratização. Espero que seja feita. Esse anúncio brilhante, que vocês viram, ele gerou outras peças muito boas de comunicação publicitária para causas. Eu não tenho o anúncio aqui, mas vou contar uma história para vocês. Ainda antes de eu começar em publicidade, mas já me informando sobre a publicidade norte-americana, um anúncio muito influenciado por esse dos ratos, feito tempos depois nessa coisa de publicidade institucional, publicidade social, me chamou muito a atenção e não me deixou dúvida que eu queria na minha vida algumas vezes fazer coisas como aquela. E vinha fazer na minha vida profissional muitas campanhas de cunho social. Assim como eu nunca aceitei fazer campanha de governo nem de candidatos políticos, só trabalhei para iniciativa privada, eu fiz muitas campanhas para os menores abandonados, fiz a campanha Respeite a Vida da Segurança no Trânsito. Fiz campanhas pela paz, fiz um monte de coisas. Possivelmente muito influenciado por aquele primeiro anúncio do rato, e por um segundo que eu vi e que eu pensei, puxa vida, eu quero fazer isso na minha vida. Esse segundo anúncio de cunho social que me chamou muita atenção e que me deu vontade de ser um publicitário, era um anúncio de uma associação que ensinava para pessoas com qualquer problema físico, fosse de nascença, fosse devido a um acidente, inteiramente grátis, e ensinava uma profissão para aquela pessoa poder trabalhar. E o anúncio tinha que dizer isso: olha, a gente tem algo que você pode aprender, que você vai se transformar num profissional dessa atividade, mesmo tendo o problema que você tem. O anúncio simplesmente maravilhoso era um anúncio em revistas de jornais que tinha uma foto de um senhor numa cadeira de rodas. Na frente desse homem tinha um televisor meio desmanchado, umas ferramentas, o que deixava claro que aquele homem estava mexendo naquele televisor, o homem da cadeira de rodas, e o título do anúncio era: você está vendo uma televisão consertando um homem. Anúncio emocionante o título, o visual, e um texto que dizia: olha, se você tem qualquer problema físico, possivelmente a gente tem uma profissão para você que a gente pode te ensinar. Se comunique com a gente e tal. Um texto muito persuasivo. Esse anúncio foi um clássico também da publicidade social, de uma época em que se produziram grandes clássicos da publicidade, e eu aprendi muito nessa época. Eu ainda não trabalhava na publicidade, já estava encantado, por exemplo, com esses 2 anúncios sociais, e me encantei muito com um anúncio de produto, uma aula de como vender um produto. Era um anúncio da Volkswagen. A Volkswagen, quando foi
lançada nos Estados Unidos, verdadeiramente revolucionou a publicidade de qualidade. Eu recomendo a todos vocês a leitura de um livro de um grande amigo meu, um publicitário inglês descendente de italianos, chamado Alfredo Marcantonio, um livro chamado Remember Those Marvelous Volkswagen Ads, onde tem todos os clássicos daquele momento da publicidade da Volkswagen a partir dos anos 1960. O primeiro anúncio da Volkswagen, para vocês terem uma ideia, o mercado americano estava acostumado com os carros norte-americanos, os enormes Cadillacs, e eles iam lançar o Volkswagen, pequenininho, minúsculo. A filosofia do povo americano, do governo americano, dizia think big, pense grande. O primeiro anúncio da Volkswagen nos Estados Unidos era a foto de um pequeno Volkswagen com o título Think Small. E assim eles foram revolucionando a publicidade de automóveis. O primeiro anúncio que me chamou a atenção naquela época, eu não tinha começado ainda na publicidade também, era um anúncio dessa época da Volkswagen, escrito por um redator que depois virou meu amigo, chamado John Noble, que é esse anúncio que nós vamos ver aqui agora. Esse anúncio que nós estamos vendo, pode manter ele em foco, o título diz: era a única coisa que a gente podia fazer depois que a mula morreu. E mostra um casal de camponeses que comprou um Volkswagen. Vocês estão vendo no visual o casal e o Volkswagen. Esse anúncio, certamente, ele nasceu as duas coisas juntos. Nem o título, nem o visual nasceram antes. Alguém pensou, vamos fazer um anúncio que tem um casal que comprou um Volkswagen, dizendo que comprou porque a mula morreu. E o texto desse anúncio ele é muito persuasivo, porque ele faz comparações entre a mula e o Volkswagen, dizendo que a mula levava eles para todo lugar, e o Volkswagen também leva, que a mula comia pouco, e o Volkswagen gasta pouca gasolina, que a mula era muito companheira, o Volkswagen era muito companheiro também, mas que o Volkswagen, inclusive, tinha umas vantagens sobre a mula, porque ele não bebia água, e além de tudo ele não morria, ele tinha um grande valor de revenda. Esse é o texto desse anúncio que vocês acabaram de ver. Pode voltar comigo. Uma pequena obra-prima, eu recomendo de novo aquele livro do Alfredo Marcantonio, Remember Those Marvelous Volkswagen Ads, que tem tudo isso. A partir disso eu comecei a trabalhar em publicidade pensando em fazer coisas assim. Tive a sorte de fazer, por exemplo, aquele meu primeiro comercial que ganhou um leão de bronze em Veneza e que eu nem vou mostrar aqui, porque ao invés disso eu vou mostrar o meu comercial favorito. É até maluco eu dizer que é o meu comercial favorito, porque eu tenho muitos comerciais favoritos, e muitos comerciais favoritos mesmo de outros criadores. Aliás, eu costumo dizer e recomendo a vocês que estão me vendo que quem trabalha com comunicação e com marketing tem que ter uma coisa que eu chamo de inveja saudável, que é quando você vê um grande trabalho que não foi você que fez e você dá um soco na mesa e diz: por que não fui eu que fiz isso? O dia que você deixa de ter a inveja saudável é porque você tem que parar de trabalhar. Esse comercial que a gente vai ver, que eu acho uma obra-prima e foi o meu primeiro favorito, vamos dizer assim, foi feito para as fitas BASF. É na época que existiam fitas cassete e as pessoas gravavam músicas, por exemplo, nas fitas cassete. A BASF percebeu que tinha uma oportunidade de mercado, incentivando as pessoas a gravarem mensagens nas fitas cassete. Isso venderia mais fita cassete, né? Se um monte de gente, ao invés de escrever cartas, mandasse uma fita. Esse comercial é para vender isso. Ele é uma pequena obra-prima. Vamos lá. O'Reilly, Pierce, Kowalski, Crumb, and Gallagher. For my girl Shirley. We're gonna be married. Dear John, oh how I hate to write. Dear John, Shirley. I must let you know tonight that my love for you is gone. So I'm sending you this song. Tonight I'm with another. You like him, John. He's your brother. So adieu to you forever, dear John. Play it again, John.
Bom, vocês veem como esse comercial cumpre a ambição tecnológica dele, de incentivar as pessoas a mandarem fitas gravadas ao invés de cartas. Vocês veem que os soldados todos recebem cartas. O único que recebe uma fita é o Dear John. O John. Quando ele recebe, ele fica super orgulhoso. Quando começa a música, ele fica mais orgulhoso ainda porque ela começa cantando, a namorada, Dear John, my dear John. E os outros que receberam cartas ficam até um pouquinho frustrados. Até que ela dá notícia que agora ela tem outro, e que o outro é irmão dele. E ele fica decepcionado, e é o tema do comercial, que é até as más notícias ficam melhores numa fita BASF. É a assinatura. Isso durante anos e anos, quando se vendiam fitas, fez um grande sucesso, foi uma peça de comunicação, de marketing fundamental para as fitas BASF. Curiosamente, né, as fitas não existem mais no nosso mundo de hoje. Mas hoje, se a gente for ver, por exemplo, algumas vezes a gravação está substituindo a mensagem escrita no WhatsApp. Vamos ver uma outra obra-prima de outra categoria de produtos. Anos atrás, o mercado inglês de cerveja já era o mercado que tinha as melhores campanhas publicitárias de cerveja. Muitas marcas, todas anunciando brilhantemente. Mercado gigantesco, mercado não só masculino, mas mercado masculino e feminino, um pouco mais masculino. Um mercado com grandes cervejas locais, como John Smith, e grandes cervejas internacionais de todas as marcas. Qualquer pub que você entrar em Londres tem todas as marcas. Nesse momento, a Stella Artois, que é belga, estava entrando no mercado inglês mais para valer e percebeu de que, apesar do produto ser masculino na maioria, mas também feminino, era bom ganhar um pouco mais o público feminino. E para isso a comunicação precisava ser mais encantadora, sem explicitar que era feminino, mas ser uma coisa que as mulheres ficassem encantadas. Foi assim que foi criado esse filme Florista, que não mostra nenhuma mulher, mas encanta todas as mulheres. E foi assim que foi feita a trilha sonora desse filme, que é belíssima e que depois eu vou comentar para vocês. Vamos ver o filme? Bonjour. Bonjour. Pour avoir un casse-croûte au jambon, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Ça fait 10 francs. J'ai pas pris mon argent. Vous voulez... Ouais. Bom, esse filme extremamente romântico, poético, encantou a todos. E a trilha sonora dele, especialmente composta para ele, foi utilizada a primeira vez nesse filme e acabou ficando durante mais de 20 anos em todos os comerciais da Stella Artois, com diferentes arranjos. Quando a Stella Artois fez filme em ambientes pop, tinha um arranjo pop, em ambientes mais populares, um arranjo mais popular e assim por diante. Enfim, uma pequena obra-prima, né? E sem dúvida nenhuma ganhou o público feminino, sem precisar dizer que é também para mulheres. Não, fez isso naturalmente, de uma maneira sedutora. Ainda olhando peças de grande comunicação, vamos olhar uma peça onde demonstra-se uma coisa que é muito rara. Na maior parte dos casos, na boa publicidade, o fundamental é um grande conteúdo e a boa forma é usada para expressar aquele conteúdo. A forma tem que ser muito boa. Existem poucos casos onde a forma é o conteúdo. É o caso desse filme que eu vou mostrar para vocês, do Correio Inglês,
onde propõe que as pessoas escrevam cartas no Dia dos Namorados e mandem pelo correio inglês. O que eles fizeram? Já que são cartas, eles subconscientemente, sem precisar dizer, o que é mais inteligente, ensinam que as cartas mais românticas são escritas à mão. Então tem diversos tipos de escrita. E apesar de ser um filme do correio inglês, a trilha sonora, para ser mais romântica, é em italiano. Vamos ver um filme. Amore, baciami, 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 e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiusa in te nel tuo tevò. Sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi, sì, ma baciami, stringimi, non farmi più parlare, son troppo innamorata di te. Esse comercial do Royal Mail, incrivelmente simples, na época não existia os recursos de computação gráfica de hoje. Então ele foi feito durante muito tempo em desenho animado. Hoje ele seria feito em uma semana, devido à tecnologia. Uma curiosidade para vocês, esses comerciais estrangeiros que vocês viram até agora têm diferentes secundagens, 1 minuto e 20, ou 1 minuto e 10, 38 segundos, sei lá, porque tanto na Nova Zelândia, do Dear John, quanto na Inglaterra, dos outros comerciais, não existia a grade como a da Rede Globo, onde os comerciais tinham que ter 30 segundos exatos, 60, ou 1 minuto, ou 2, ou 3. Então, os comerciais ingleses, por exemplo, eram feitos no tempo que o comercial tinha que ter, o que deixa bem mais fácil fazer. Vamos conversar agora alguns exemplos brasileiros. O primeiro, inclusive, em 30 segundos. Outra belíssima solução mercadológica criada por um publicitário que foi um dos meus professores na vida, chamado Hercílio Taranjá. Ele estava trabalhando para os sapatos Vulcabras, que eram sapatos com fama de muito resistentes e, por isso, sapato de quem andava muito. Por exemplo, o sapato dos carteiros. Por ter fama de ser muito resistente, muito vendido, o Vulcabras não tinha fama de muito confortável, até porque ele demorava para ficar confortável, você tinha que usar o tempo. Qual foi a ideia genial desse comercial? Em vez de vender o Vulcabras como o sapato mais vendido que ele era, o sapato dos carteiros, popular, isso e aquilo, vender a ideia que ele também era confortável. E para isso, o que eles usaram? Uma situação num restaurante japonês, onde as pessoas tem que tirar o sapato. Mas o cara que usava o Vulcabras não sabia dessa tradição e dizia que não precisava tirar porque estava confortável. Vamos ver o comercial. Precisa tirar o sapato, é impermeável. Vulcabras 752. É muito confortável. Eu tô bem, não precisa não. Pode deixar, tudo bem. Ninguém gosta de tirar o Vulcabras 752 dos pés. Leve, resistente, impermeável. Vocês viram, né, que ideia simples e inteligente para mostrar o conceito de conforto. O sapato está
confortável. Lá no início desse nosso bate-papo sobre o que vende e a arte, que na verdade é a mistura das duas coisas, como eu disse, eu falei de propaganda social, né? Mostrei o anúncio do rato de Nova York, falei do anúncio de você estar vendo a televisão consertando o homem. Vamos ver um comercial brasileiro de propaganda social brilhante. Esse comercial foi feito na época que existiam os orelhões nas cidades do Brasil, os telefones públicos. Os telefones eram fixos, não existia telefonia celular. Às vezes o cara tinha que dar o telefonema e ele apelava para um telefone público. Infelizmente, os telefones públicos eram muitas vezes depredados por maus cidadãos que depredavam o telefone público, que era uma utilidade pública, um absurdo. E não adiantava você fazer campanhas dizendo não deprede, não seja um mau cidadão, que essas pessoas não mudavam a atitude. Até que um publicitário muito talentoso, meu contemporâneo, meu amigo, chamado Neil Ferreira, teve a ideia de dramatizar essa coisa da depredação dos orelhões, fazendo o comercial da morte de um orelhão, que foi muito efetivo. Vamos ver um comercial. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar deles. Cadê o orelhão? Você sabe onde é que tem um orelhão? Acabou de morrer. 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim. Duas coisas muito importantes sobre o comercial da morte do orelhão. Não sei se vocês notaram, porque é aquela coisa que não é para perceber explicitamente, é para sentir no subconsciente. A locução é feita por uma moça, porque a gente achava que uma locução feminina dramatizaria mais o filme. Eu troquei ideias com isso com o autor, o Neil Ferreira. Outra coisa, a gente descobriu uma coisa muito importante. Quando esse filme foi pro ar, a depredação de orelhões desceu sensivelmente. Quando ele saiu do ar, ela voltou. Ele voltou para o ar, a depredação desceu. Quando ele saiu, ela voltou. Por quê? Porque isso é um processo de educação. E educação você não faz do dia para a noite. Então essa campanha deveria ser uma campanha praticamente permanente de educação para o pessoal não depredar os orelhões. Aprendemos isso com essa coisa de estava no ar, descia, saía do ar, subia. Acontece. Próximo trabalho que a gente vai ver também é um trabalho de mercadologia muito bom, que depois virou publicidade muito boa. A Fiat já ia muito bem no Brasil, particularmente o Fiat 147, que foi lançado aqui. A produção da Fiat era grande, a ponto, inclusive, da Fiat poder exportar alguns Fiats para a Itália, onde ele tinha sido inventado. Os criadores dessa campanha, os brilhantes Ercílio Tranjan novamente, Silvio Lima e Sérgio Graciotti, perceberam que o fato da Fiat exportar automóveis para a Itália era uma notícia muito grande. Mas que dizer isso pura e simplesmente fazendo um comunicado, a Fiat está exportando os seus Fiat para a Itália, ou fazendo um comercial acadêmico dizendo compre o Fiat, que também é exportado para a Itália, não seria envolvente, nem sedutor, nem inesquecível. E aí eles tiveram essa ideia brilhante, que foi fazer um comercial com o Lazzaroni, que na época era o técnico da seleção brasileira, visível por todos, um sobrenome italiano, estacionando um Fiat num lugar proibido na Itália, sendo pego por um guarda e tentando argumentar que ele era Lazzaroni, o técnico da seleção. O guarda não acreditava que o Fiat era brasileiro, o guarda não acreditava e dava o desfecho desse comercial que vocês vão ver agora. Signore, documenti. Scusami. Lazzaroni? Io sono brasiliano. Lazzaroni brasiliano? Io sono il tecnico della squadra brasiliana. Oh, e adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliano. Sì, è fatta in Brasile e portata in Italia.
Lazzaroni brasiliano, tecnico della squadra brasiliana, alla guida di 1-1 brasiliana. Piacere, io sono il Papa. E comandante, scusami. 1-1 fatto in Brasile e esportato in Italia, ma non brasiliano, non mi prende in giro. No, ma comandante, ma mi fate del io sono brasiliano. Scusami. Para quem quer aprender sobre marketing, eu recomendo que leia muito sobre o meu adorado amigo Júlio Ribeiro, sem dúvida nenhuma o maior profissional de planejamento que a publicidade, que a comunicação brasileira gerou. O Júlio criava planejamentos que qualquer bom criador, quando visse o planejamento, dizia: puxa, tem uma grande ideia de campanha assim. Foi, por exemplo, assim que ele chegou para o criador de publicidade brilhante, Rui Lindenberg, e disse: nós precisamos fazer uma campanha para as camisas, e essa campanha eu acho que a gente tem que deixar na cabeça do consumidor como moral da história que o mundo trata melhor quem se veste bem, que é uma verdade da vida, né? Aí o Rui Lindenberg ouviu aquilo, falou: o mundo trata melhor quem se veste bem. Vamos materializar isso como? Com uma sala de reuniões, com um puxa-saco, com um cara fazendo sucesso, com o quê? E fez esse filme aqui. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, pergunto? Sim, senhor. Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Vocês vejam que o tema "o mundo trata melhor que se veste bem" está no filme. Mas se fizesse um filme explicitamente sobre isso, não teria o charme e não seria memorável como é esse, porque a situação é maravilhosa. Esse filme fez tanto sucesso que tempos depois eu criava a publicidade da Bombril com o ator Carlos Moreno e resolvi fazer uma campanha. O ator Carlos Moreno, o garoto Bombril, era o garoto propaganda mais famoso da publicidade brasileira, como é até hoje. Eu falei, seria muito bom fazer comerciais que tivesse o garoto Bombril com os outros garotos propaganda famosos, com o Sebastian da CIA, por exemplo, que vocês lembram, ou com o Bom de Boca e com o Fernandinho. Vamos ver o garoto Bombril com o Fernandinho. A senhora vai ouvir agora o depoimento de quem mais entende de camisa, o Fernandinho. De camisa eu entendo, né? É por isso que lá em casa tem Monbiju. Só assim as minhas camisas ficam macias, perfumadas e fazem o maior sucesso. Viu? Use a senhora também. Monbiju tem 2 perfumes, lavanda e floral. Bela camisa, hein, Fernandinho? Bela amaciante, hein, Carlinhos? Monbiju não é o único, mas é o bom. É da Bombril. O que vocês viram nesse comercial, aquilo que eu falei, não sei se na aula anterior, se já falei nessa de novo e vou falar nas próximas. Publicidade tem que cair na cultura popular. Esse é um grande exemplo. Eu falei da capacidade brilhante de planejamento do meu amigo Júlio Ribeiro. Vamos ver um outro fenômeno de trabalho do Júlio, que foi quando ele foi trabalhar para a Brastemp. E ele chegou à conclusão que a Brastemp era uma marca tecnicamente superior às outras. Era um produto melhor que os outros produtos, que as outras lava-louças, que as outras geladeiras e tal. E ele chegou à conclusão que a campanha devia dizer que Brastemp não tinha comparação. Era uma maneira de dizer que os outros não eram tão bons. Mas uma coisa seria dizer Brastemp não tem comparação, faça o teste, experimente as duas, isso e aquilo. Outra coisa seria você dizer da maneira genial que o criador Ricardo Freire inventou, que foi usar o não tem comparação só como um fecho, mas na verdade dizer que as outras não é nenhuma Brastemp. E um monte de coisas na vida que não são nenhuma Brastemp. Nós vamos ver, essa campanha durou anos com merecido sucesso. Nós vamos ver aqui o primeiro comercial dessa campanha e depois, na sequência, um comercial que foi feito especialmente com o mesmo tema para cinema. Por quê? Porque eles perceberam que a campanha era um grande sucesso na televisão, o público repetia a campanha, o consumidor tinha virado mídia, mas que tinha um público muito formador de opinião nos cinemas.
Então, valia a pena também ter comercial no cinema. Vamos ver os dois filmes. Viu? Aí a freguesa se interessou por uma lavadora e pediu minha opinião. Eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Daí ela quis mais detalhe, perguntou. Eu tô aqui pra isso, eu dei. Falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra. Ela falou, como assim, coisa e tal? Falei, santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que sai de casa, vem aqui e compra. Eu fui o mais honesto possível. Dinheiro da pessoa. Brastemp, não tem comparação. Ah, você veio, né? Veio ver esse filme. Bom, já entrou, já pagou o ingresso, agora fica. Não, o filme é bom. Não é ruim o filme. É, o filme é bom. Não é assim nenhum Brastemp, mas... Vai querer o que também? É bom. É bom. A atriz é boa. O cinema é muito bom. O prédio todo é bom. É, com poltrona confortável, pipoca na manteiga, enfim. É entretenimento, né? Vale a pena. A atriz é boa. A atriz segura. É, a atriz segura. E tem um final também, né? Final na hora que o cara... Bom, o final é daqui a quase 2 horas, mais ou menos. Mas chega, tem um momento que chega o final. Acaba. O final também não é assim, não Brastemp, mas é um fim. Também é mais um filme na vida da pessoa. Não? Agora que veio, né? Fica aí. Veio já vê, né? Quantos queriam vir não deu? É tudo na vida é experiência. Ah, deixa assim. Vale a pena. Divirtam-se. Tchau. Brastemp, não tem comparação. Nesse brilhante trabalho da campanha Não é nenhuma Brastemp, não tem comparação, na verdade é pura e simplesmente a justificativa técnica, mas não é nenhuma Brastemp. O Ricardo Freire, que criou os comerciais, ele criou um sistema de trabalho muito bom, que foi dar liberdade de improvisação para os atores, coisa que acontece muito fortemente nesse comercial, especialmente feito para cinema. Campanhas como a de Brastemp ficam no ar muitos anos, como o Brastemp ficou mais de 15 anos, por terem uma forte ideia central, que tem capacidade de estar em todas as mídias. Brastemp teve no comercial de televisão, teve no cinema, podia estar na internet, podia estar onde for, com o tema Não é nenhuma Brastemp. Agora a gente vai ver um último caso também brasileiro, muito interessante, que mistura bom marketing com excelente publicidade. Há muitos anos atrás, a cerveja menos vendida no Brasil era a cerveja Skol, que vendia menos que Brahma, que Antártica, que Kaiser, que uma série de cervejas. Skol foi a primeira cerveja em lata no Brasil e, curiosamente, até tinha gente que dizia que a Skol em lata até que era melhorzinha porque tinha sido a pioneira, mas a em garrafa não era boa, quando na verdade era exatamente a mesma cerveja. Isso aconteceu durante anos e anos, até que o meu querido amigo Fábio Fernandes, dono de uma agência chamada FNASCA, juntou sua equipe e avisou, olha, nós vamos trabalhar para a Skol, que é a última colocada. A gente vai ter que fazer uma mágica. Naquele momento, a maior parte das campanhas de cerveja no Brasil não tinham sido muito boas. Tinha tido há séculos atrás uma campanha da cerveja Antártica, protagonizada pelo genial Adoniran Barbosa, com o tema Nós Viemos Aqui para Beber ou para Conversar, que foi um grande sucesso. A Brahma não tinha feito nada especial, até que, de repente, achou uma bela ideia de marketing. O gesto número 1, porque o levantar o dedo é o gesto de pedir a cerveja, e eles atrelaram a número 1, e obtiveram sucesso mercadológico. E até lá era mais ou menos o que tínhamos na comunicação de cerveja brasileira, os comerciais muito parecidos entre si, sempre com praias, mulheres de biquíni, uma música, um jingle, nada de especial. Foi quando a Skol criou a campanha Desce Redondo. O Desce Redondo, primeiro, era um gesto, o redondo, em resposta ao número 1 da Brahma, mas também atrelado ao sabor, ao prazer. Desce Redondo. E a expressão popular, Desce Redondo. O Desce Redondo foi eternizado durante anos e anos em muitos comerciais, que foram desde a Skol só no comercial de televisão, até a Skol patrocinadora de eventos como Skol Rock ou Skol Beats, e o tema Desce Redondo coube em todos eles. Eu pedi ao Fábio Fernandes que me mandasse alguns filmes de diferentes momentos do Desce Redondo, desde lá do início até coisas mais próximas do dia de hoje, para vocês terem uma ideia em geral. Vamos ver os filmes de Skol. Se você vai num bar
E o garçom diz que a escola acabou, mas tem outra que desce redondo também. Resista, mesmo que ele insista um pouquinho. Ele é comissionado, coitado. Fale com carinho, seja paciente. Garçom sem escola fica muito carente. Pro time da Argentina, correu, Pepper, bateu! Gol! Se o cara que inventou esse gol tivesse inventado a trave, ela não seria assim. Ela seria assim. Falta pro time da Argentina, correu, Pepper, bateu! Fora! Na tabela com Bermudes, pra Juan, fintou o goleiro do Brasil, pra fora! O escanteio, a bola alçada na grande área, na rede pelo lado de fora. Vem Juan de novo, se perde, vai à loucura os argentinos, vai pra cima do juiz, que isso? Vamos jogar bola! Vem pra Bermudes, a bola no meio, vai pintar o gol, pra fora! E olha lá o Tango, levanta os braços, e o Brasil desceu pela ponta direita, é Kleber, alçou, Lico, olha o gol! Gol! Com o Skol, o Brasil fica redondo. Se beber, não dirige. Olha os argentinos, olha, o argentino chutou a trave. Quantos copos? 1, 2, 3, 4. Redondo, redondo, esconda-se muito mais. Redondo, redondo, redondinho, redondaço, redondo. O Skol Rock 98 chegou, hein? Dia 1º no Milênio, Titãs, Barão Vermelho e 8 bandas inéditas e mais. A incrível Arena do Rock. Escaldece muito mais! Redondo, redondo, redondo! Como vocês viram, quando um tema é forte, ele dura anos e ele pode ser utilizado em diferentes linguagens, diferentes momentos. Vocês viram a escola, o filme passado no bar, vocês viram o futebol que foi feito em época de Mundial de Futebol, vocês viram a Mímica, um filme que não tem fala e só na linguagem de mímica a história é bem contada e o Desce Redondo passa. Vocês viram Os Roqueiros, que foi um filme depois precursor do Skull Beats, voltado ao público jovem e propositalmente protagonizado por pessoas mais velhas para ter um contraste. Enfim, um bom tema dura muito e cabe em tudo. Essa é a consciência que vocês precisam ter sempre ao pensarem em criar publicidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que escreva aqui nos comentários. Eu espero que sejam muitos comentários e algumas dúvidas e espero poder responder pelo menos os melhores deles, prometo. Bom, gente, a aula de hoje está acabando. A aula de hoje é de agora, né? Porque pode ver a qualquer hora. E eu espero que ela tenha descido redondo para vocês e vamos para as próximas. Muito obrigado. Diz aí, esses comerciais que o Washington mostrou são incríveis, não é? Depois de ver tudo isso, eu nunca mais vou me contentar com aquelas campanhas meia boca que eventualmente meu time de marketing vai me pedir para gravar. Tá? Eu espero que você também esteja aprendendo a entender mais de publicidade e a criar campanhas que vão mudar o seu negócio de patamar. Nossa próxima aula vai ser de contraste. O Washington, ele primeiro vai mostrar campanhas que não mudam o ponteiro de nenhuma empresa, e sempre tem, né, campanhas assim. Sabe aquela campanha que a companhia faz um investimento gigante em marketing, mas o telefone simplesmente não toca? O Washington vai mostrar campanhas assim na próxima aula. E logo em seguida, ele vai mostrar campanhas que resolveram os mesmos problemas com muito mais engenhosidade e criatividade. Você vai ver que muitas vezes dá para resolver o seu problema com pouca produção, com pouca tecnologia, inclusive com pouca verba. Desde, é claro, que você tenha o mais importante: a grande ideia. A terceira aula tá incrível. Então já coloca na sua agenda o compromisso de assistir ela na sexta-feira. Também entra no grupo de WhatsApp para receber o resumo da aula de hoje. Lá no WhatsApp você também vai receber o link exclusivo para se inscrever no WMBA com até R$8.000 de desconto. Mas importante, esse desconto de até R$8.000 vai ser válido apenas na segunda-feira
dia 13 de março. E também só quem se inscrever no dia 13 de março vai ter acesso ao evento presencial exclusivo para os alunos da MBA, com nada mais, nada menos que alguns dos maiores nomes da propaganda brasileira. É isso aí, você vai ter a chance de assistir Washington Oliveto e Fábio Fernandes juntos, ao vivo e presencialmente. Os detalhes disso eu conto um pouquinho mais adiante. Por enquanto, entra no grupo de WhatsApp e deixa aqui embaixo o seu comentário com a hashtag Publicidade é Arte. O autor do comentário mais criativo vai ganhar uma bolsa integral para cursar o WMBA. Faça isso agora mesmo. Vejo você na próxima aula.